Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi, junto comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre muito bom, uma vez mais, estar aqui. 61º episódio, dona Tânia. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre manutenção, mas antes de falar das ações que a gente realiza para manter algo em bom estado de funcionamento, eu quero falar da manutenção dessa comunidade aqui, que junta os militantes da impressão. Você aí que está nos ouvindo, você sabe que o Ondas tem um site? Tem um site, gente, o www.ondasimpressas.com.br. Lá no site está todo o nosso conteúdo, os episódios, as notícias que a gente publica diariamente, os artigos. Vale a pena dar uma conferida. E vale também você dar uma sapeada pelas nossas redes sociais. O LinkedIn, o Insta, o Twitter. É através lá das redes que você pode conversar com a gente. Como faz sempre a Marina Lombardo, designer maravilhosa. A Marina querida é uma ouvinte antiga, assídua, tem camiseta dos militantes da impressão e nessa semana pelo Insta ela comentou ter amado o episódio 16 sobre polpa moldada. Além das mídias sociais, tem o bom e velho e-mail ondasimpressaspodcast@gmail.com. Venham participar dessa comunidade, venham conversar com a gente. E você que está nos ouvindo pelas plataformas de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, lembra também de ativar o sininho e favoritar o Ondas. Agora, o mais importante, pessoal, gostou do episódio? Compartilhe, seja generoso, seja generosa. Este episódio, por exemplo, já a gente vai chamar um super especialista em manutenção que vai falar sobre como aproveitar melhor as máquinas que você já tem. Cara, quem não quer ser mais produtivo, fazer mais com menos, ser mais lucrativo? Então manda esse episódio para o chefe para mostrar que você está antenado ou então como uma brecha para discutir o assunto. Manda para sua equipe para depois vocês conversarem sobre o que pode ser melhorado no processo. Compartilha com aquela amiga que está pensando em vender o equipamento. Para quem mais, Hamilton, a gente pode mandar? Principalmente para os donos do negócio, tá? Diretores, gerentes, porque a conversa não é simplesmente manutenção em si, ela é mais estratégica do que isso, né? Quer dizer, na verdade é todo um sistema chamado de manutenção produtiva total, de origem japonesa, que visa a melhoria contínua de toda a produção fabril, que envolve acertos de máquina, ambiente de trabalho e muito mais. É um processo que visa produtividade e qualidade mais que tudo. E produtividade hoje é a chave para as empresas sobreviverem nesse mercado competitivo. Então vamos lá, como eu comentei, o babado hoje aqui é manutenção e a gente está aqui com o Ricardo Carrijo. Tudo bem, Carrijo? Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Tânia, tudo bem, Hamilton, satisfação estar com vocês. Muito bom ter você aqui, Carrijo. Carrijo é formado em economia e administração, ele é especialista em gestão de negócios e manutenção produtiva total pelo Japan Institute Plant of Maintenance e doutor em engenharia de produção, focado na indústria gráfica, tudo aplicado ao universo da impressão. Muita gente conhece o Carrijo pelo trabalho dele na Tilibra. Foram 47 anos, é isso, Carrijo? Um pouquinho mais. 48. 47 e 9 meses, quase 48. Uma carreira longa, onde eu passei por várias áreas da companhia. Comecei praticamente como estagiário quando eu estava iniciando minha faculdade e finalizei minha carreira depois de ter passado pelas áreas de marketing, PCP, produção, meio ambiente, qualidade e relações institucionais. Foi uma carreira bastante longa, porque a Tilibra sempre foi uma grande escola e uma empresa referencial. Caramba, bom, vocês estão preparados aí, né, pessoal? Você tá vendo quanta sapiência. Bom, mas antes da gente partir para o tema deste episódio, a mensagem do nosso patrocinador.
Somos todos militantes da impressão. A Neoband está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de 4 décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo, sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Bom, vamos começar do começo, Carrijo. Quando que a indústria começou a se preocupar efetivamente com a manutenção de forma estratégica e por quê? Do ponto de vista de manutenção, as grandes preocupações vieram ali logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, por questões de dificuldade de capital. Sempre que você tem uma dificuldade de acesso a capital, obviamente isso obriga a conservação dos equipamentos. Então, lá no Japão, nos Estados Unidos e mesmo na Europa, essa preocupação com a manutenção ela foi de uma maneira crescente, passando por aspectos relacionados à qualidade e também à conservação dos equipamentos. Isso foi um processo evolutivo. A manutenção produtiva total, que nós vamos falar logo mais, ela iniciou-se lá na Toyota, pouquinho depois, e depois essa preocupação foi se alargando para outros países do mundo, inclusive aqui. E aqui no Brasil, quando que isso efetivamente começou a florescer mais, o Carrijo? A manutenção produtiva total, né, o TPM, como a gente chama, que é engraçado porque você não tem uma tradução exata, né, de Total Productive of Maintenance. Né? Muita gente usa a manutenção produtiva total. Ela começou aqui no Brasil, entrou no Brasil no início da década de 90, quando uma das empresas do grupo Pirelli trouxe, através da sua matriz na Itália, essa técnica que já tinha saído do Japão, onde tinha começado na Toyota e num grande número de empresas. Depois ela foi para a Europa, começou na Europa, na Suécia, através da Volvo, que se apropriou desses conceitos. Depois foi para a Itália, onde a Pirelli também trabalhou bastante com esse conceito. E depois, aqui no Brasil, a primeira empresa que teve um contato mais direto com esse método de gestão foi a Pirelli aqui de Cerquilho, que ganhou o prêmio de excelência de TPM Awards do Instituto Japonês de Manutenção de Plantas Industriais. Isso se deu ali por volta do ano 92, 93. Em seguida, outras grandes companhias aqui no Brasil começaram a se interessar pelo sistema. A Lever, né, Best Foods, hoje foi uma das empresas pioneiras, e depois foram vindo outras, empresas do setor petroquímico, empresas de diferentes setores, empresas do setor automobilístico. Isso foi se alargando a nível de Brasil e transformou-se aí não numa ferramenta. Até sempre as pessoas me perguntam, olha, o TPM é uma ferramenta, é uma filosofia, é um programa ou é um método de gestão? Eu diria para vocês que o TPM é um método de gestão, porque ele não está só focado na manutenção. Através da sua estrutura, ele visa revisar todo um conceito de produzir, olhando no alongamento do uso dos ativos, na recapacitação das pessoas e na capabilidade dos processos. Então, são técnicas que são bastante abrangentes, estão focadas só nos equipamentos. É muito mais do que isso. Muito legal. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema, eu quero dar uns passinhos atrás, porque a gente sabe que na indústria gráfica a gente tem ainda, né, uns passos antes desse. Então eu vou lembrar uma entrevista que eu fiz faz uns 20 anos para a revista Bigraf, onde eu aprendi que existiam 3 tipos de manutenção. Na época se falava em 3 tipos de manutenção: a corretiva, a preventiva e a preditiva. Carrijo, essa classificação ainda é válida, quer dizer, ainda se fala nisso?
E você poderia explicar as três, né? O que é a corretiva, a preventiva e a preditiva? Ok, vamos tentar explicar de uma maneira bem simples. A corretiva quebrou, conserta. É o que a maior parte das empresas se utiliza, né? O equipamento quebra, conserta, vai ver mecânico, ver como é que arruma. A preventiva, você já trabalha com um sistema de planejamento para você fazer a manutenção no momento adequado, no momento que você possa parar, que você tenha um intervalo de serviços previamente planejado. E a preditiva é uma manutenção mais baseada em aspectos tecnológicos, onde você, através de um sistema de medições, pode auscultar os equipamentos, pode medir vibrações dos equipamentos, para que você tenha dados e elementos para poder atuar de uma maneira a controlar a vida útil dos seus equipamentos, dos seus dispositivos, e com isso ter uma manutenção ainda melhor estruturada. Então são 3 estágios. Eu diria um estágio elementar, um estágio intermediário e um estágio avançado de fazer manutenção. Agora vamos entrar um pouco no tema. O que é que tem a ver manutenção com produtividade, né? E esse tema, inclusive, ele foi o assunto de uma palestra que você ministrou na quinta-feira passada, dia 13, lá pelo SIGLAT, que é o Centro de Inteligência Gráfica para a América Latina, que é coordenado pelo Hamilton. E se você aí, ouvinte, você perdeu essa palestra, a gente vai deixar o link da palestra aqui no descritivo do episódio. Então, eu tô te perguntando isso, né, o que tem a ver uma coisa ou outra, porque para mim, né, a gente sabe que tem um monte de coisa que parece óbvia, mas ela não é. Então, eu sou jornalista, não sou gráfica, apesar de escrever sobre isso há 30 anos, mas não sou gráfica, sou jornalista. E para mim, parece assim cristalino que se você mantiver as máquinas azeitadas, nas melhores condições, a produção não para, o que significa mais produtividade, menos desperdício e mais lucro. Mas a gente sabe que a realidade não é bem essa, então eu queria que você explicasse pra gente o que manutenção tem a ver com produtividade. Bom, tem tudo a ver, como você bem disse, porque a manutenção ela acaba no setor gráfico, especialmente, sendo algo vital. Porque no setor gráfico se trabalha com prazos. O setor gráfico, especialmente aqui no Brasil, tem uma certa dificuldade de acessar a renovação dos equipamentos. Então, os equipamentos têm uma vida útil bastante alongada e, logicamente, apresentam problemas de manutenção. Então, na medida em que você tem essa restrição de capital para poder comprar máquinas novas, com novas tecnologias e com melhores condições, você tem que cuidar bem dos seus equipamentos. Então, na medida em que você faz uma manutenção, onde você respeita 3 condições que são bem simples: limpar o equipamento, inspecionar o equipamento e lubrificar o equipamento, você aumenta a vida útil desse equipamento. E isso é interessante, porque nos leva a pensar no conceito de depreciação. Aqui no Brasil, a legislação nos permite uma depreciação de 10% ao ano nos equipamentos que você dispõe. Isso significa que o equipamento tem 10 anos de vida útil. Cada 10 anos, você perde 10% daquilo que você investiu por conta do desgaste do equipamento. Quando a gente olha para países como o Japão, essa depreciação ela cai para 2,5%. Ou seja, ao invés do equipamento durar 10 anos, ele vai durar 40 anos. Então, é como se você aplicasse esse conceito ao seu carro. Se você manter o seu carro limpo, inspecionado e lubrificado, ele pode durar 10 anos, 20 anos, 30 anos, se for bem conservado, 30 anos ou 40 anos. Se você não lubrificar, não inspecionar e não tiver um cuidado permanente com o seu veículo, do ponto de vista de manutenção, a durabilidade dele vai cair. E aí você entra no problema do capital, porque se você não mantém o seu equipamento e o seu equipamento se deteriora, você vai se ver numa situação um tanto dificultosa. Então, a produtividade para o setor gráfico depende basicamente da manutenção, porque o parque brasileiro de máquinas gráficas é um parque antigo, são poucas empresas que têm acesso a capital e possibilidade de renovar constantemente o seu parque, o que é muito diferente no exterior, né? Você vai para a Europa, Estados Unidos, o
Só renova equipamento, cada 2, 3 anos está renovando equipamento. Aqui no Brasil a gente vê equipamentos de 20, 30, 40 anos, e aí a manutenção acaba tendo essa interferência na produtividade. Porque se a manutenção for bem feita, o gráfico vai poder ter o equipamento disponível por um maior tempo possível. E com isso ele consegue dar conta de atender melhor os clientes, de atender no prazo, de produzir num time adequado às exigências do mercado. Manutenção é muito além do que manter os equipamentos em ordem, com toda a importância que você disse, tá certo? Quer dizer, aí, em cima disso que veio esse conceito de manutenção produtiva total. Você explicou ele rapidamente quando é que ele foi criado, mas por que hoje ele é tão importante na indústria dentro desse conceito mais completo que ele tem? A finalidade do TPM é você conseguir usar melhor os seus ativos. E os seus ativos não são só máquinas. Seus ativos também são pessoas, seus ativos são seus estoques, né? O conceito de ativos é bastante amplo. Então, na realidade, você precisa trabalhar uma mudança cultural dentro da organização, convencendo as pessoas a serem mais proativas em relação a essas atitudes preventivas de cuidado com os equipamentos para que eles alonguem a vida útil. Então, isso você não consegue fazer com uma varinha mágica. Você depende de todo um processo de primeiro conhecer o que é, porque esse é um outro paradigma. O cara ouviu falar em TPM e ele já acha que conhece tudo sobre o tema. Olha, vou dizer com sinceridade para vocês, eu mergulhei nesse tema há mais de 25 anos e ainda não aprendi nada, porque tem muita coisa para se aprender. Não aprendeu nada, não seja modesto também. Aprendi um pouquinho, mas tem muito que aprender ainda, né? Por quê? Você começa a ver que essa questão da gestão participativa versus o aumento da produtividade, ela passa por gente. E gente precisa ser treinada. E quando você olha a aplicação dessas técnicas em países mais desenvolvidos, você percebe que o nível educacional é melhor. É um nível de pessoas mais preparadas. E aqui no Brasil, a gente vê que não há tanto cuidado com o treinamento, com o preparo das pessoas em conhecer a técnica. E houve também uma questão, eu diria para vocês, até um pouco mais política e conceitual, porque os japoneses do Instituto Japonês de Manutenção de Plantas Industriais, onde eu tive a minha formação, né, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, eles, de certa forma, interromperam o fluxo de informações do Japão para outros lugares do mundo a partir de meados da década entre 2000 e por volta de 2010. E isso dificultou o acesso a maiores informações sobre a técnica. Tanto é que, se você pesquisar a bibliografia sobre TPM no Brasil, ela é minúscula. Temos pouquíssimas publicações em português sobre o tema. Primeiro, porque já há uma dificuldade de traduzir do japonês para o inglês e do inglês para o português. Então, tendo estudado isso do ponto de vista acadêmico, fiz meu mestrado, meu doutorado, sempre com foco nesse tema, eu comecei a perceber essa dificuldade na absorção das técnicas por falta até de material didático para disseminação da técnica aqui no Brasil. Então, as empresas que ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, tiveram acesso diretamente ao método oferecido pelos japoneses, acabaram, de certa forma, levando alguma vantagem de ter acessado a tecnologia num outro momento de disponibilidade dessa informação. E, a partir disso, houveram algumas dificuldades que a gente tenta ajudar como um estudioso no tema, o ponto de vista de contribuir para a disseminação desse processo aqui no nosso país. E não pararam isso por causa da China, não, né? Não. O que houve lá no Japão foi que o governo japonês, que de certa forma subsidiava o Instituto Japonês de Manutenção de Plantas Industriais, ficou um pouco incomodado porque os subsídios governamentais eram para a elevação da produtividade das empresas dentro do Japão e não fora do Japão. Então, eles entenderam que o fato de haver consultorias, haver uma utilização desses recursos que eram do governo japonês
para outros lugares do mundo, não era uma coisa adequada e por isso criaram lá uma cláusula, uma espécie de uma legislação, eu não sei te precisar bem juridicamente o mecanismo que foi, que aquele conhecimento ficasse mais restrito às empresas no Japão. Você falou então que é um sistema de gestão. Então, isso, a TPM ela tem de ser adotada, então, pela diretoria, e isso vai passando para os cargos e se espalha para toda a empresa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, e eu queria que você falasse que isso deve trazer resultados mensuráveis. Eu quero entender, se você adotando esse sistema de gestão, você vai ter resultados mensuráveis a partir disso? Eu te pergunto dessa mensuração, porque eu quero entender um pouco a resistência da indústria em investir tempo em manutenção preventiva e preditiva. Então explica um pouquinho como é que é a implantação disso numa empresa e a mensuração desses resultados. Perfeito. O TPM se estabelece em 2 etapas. Uma primeira etapa, você precisa ter uma declaração firme da alta direção da companhia, da vontade em desenvolver o programa. Depois ele se estrutura em 8 pilares diferentes. O que é um pilar? Pilar, na realidade, é um grupo de conhecimentos sobre um determinado tema, onde você envolve equipes multidisciplinares da empresa e cada um desses pilares ele tem uma certa metodologia de desenvolvimento. Então nós temos o pilar da manutenção autônoma, cuida mais diretamente do ambiente fabril. Você tem o pilar da manutenção planejada, que você cuida do ambiente da manutenção especificamente. Você tem o pilar de educação e treinamento, que cuida da formação da equipe, dos conhecimentos da equipe. Você tem o pilar de melhorias, que trabalha toda a questão de desenvolvimento de uma mentalidade, de criar pequenas melhorias no espírito de Kaizen para aprimorar os equipamentos. E você tem outros 4 pilares, que são o pilar da segurança, o pilar da qualidade, o pilar do gerenciamento preventivo e o pilar do TPM Office. Então são 8 pilares. Esses 8 pilares, eles têm 4 básicos, que são esses que estão mais ligados ao ambiente produtivo. Então você começa com o programa dentro do ambiente fabril e ele vai se disseminando também para as áreas de suporte, as áreas RH, administrativo, tecnologia de informação, para a área administrativa de uma maneira geral. Ele torna-se um método de gestão porque cada um desses pilares abrange um determinado setor da organização. Quanto às métricas, como medir a eficiência, a eficácia da utilização dessa metodologia? Bom, você tem uma métrica básica que é aplicada. Durante a minha trajetória profissional, eu viajei conhecendo empresas que praticam TPM praticamente em todo o planeta aí, e vendo que as métricas são as mesmas. Você tem métrica de produtividade, qualidade, custo, entrega, segurança, motivação e meio ambiente. É o que a gente chama de PQCDSM-E, o E adotado mais recentemente por conta das preocupações ambientais. Então essas métricas, que são simples de serem estabelecidas, elas precisam ser utilizadas para medir a evolução do programa. Você vai aplicando as métricas a partir do que a gente chama de trabalho dos grupos autônomos, que são grupos que começam a trabalhar o pilar de manutenção autônoma e que vão criando seus indicadores em pequenas células, e esses indicadores vão sendo espalhados pela organização. E a organização tem os seus macroindicadores que funcionam como diretrizes para todas essas microcélulas que existem através dos grupos de manutenção autônoma. Agora, deixa eu entender só uma coisa aqui. Nesse sistema de gestão, você tem todos esses indicadores que vão mostrar o quanto a produtividade cresce. Um passo anterior, mesmo que você não tenha um sistema de gestão como esse, mas que se você faça a manutenção preventiva, não estou nem falando da preditiva, você vai ter indicadores que vão te mostrar o aumento da produtividade, porque um grande número de gráficas fica só na manutenção corretiva. Talvez porque desconheço as técnicas,
e também porque não dê o valor devido a quanto isso está custando para a organização. Eu, trazendo para o mundo gráfico, eu sempre dou um exemplo que eu acho que ilustra bem. Você pega uma máquina Heidelberg, ou uma máquina impressora de qualquer fabricante, ela vai trabalhar aí de 15, 20 mil folhas por hora. Isso significa 250 folhas por minuto. Se o cara ficar com o equipamento dele parado 5 minutos, ele está perdendo uma quantidade expressiva de impressão. Isso tem um custo. Só que fazer essa conta é difícil. O pessoal não faz essa conta. Qual é o tempo que ele perde em manutenção? E na medida em que você começa a trabalhar com os pilares do TPM e começa a levantar esses números, o quanto o equipamento fica parado para manutenção, para fazer lubrificação, para fazer uma quebra corretiva, você começa a ver o quanto se perde de dinheiro. E aí você evolui para uma outra continha, que eu acho que a gente pode adiantar alguma coisa do ponto de vista conceitual, que é você trabalhar 3 coisas que em qualquer empresa, seja gráfico, de qualquer ramo, são importantes. Você melhorar o tempo operacional, a utilização do seu tempo operacional, melhorar a velocidade dos seus equipamentos, o desempenho, e reduzir os seus problemas de qualidade. Então, quando você junta tempo, velocidade e qualidade, e focaliza isso muito, e começa a perceber aonde você está perdendo tempo, aonde você está perdendo desempenho, e aonde você está tendo problemas de qualidade, você começa a identificar o que a gente chama de grandes perdas. E o que os japoneses fizeram foi uma coisa bem simples. Foi pegar uma lupa e colocar em cima de cada uma dessas perdas. Então se perde muito tempo, por exemplo, com setup numa indústria gráfica. Você mudando de um serviço para o outro. Como é que eu ataco o setup? Vamos olhar com uma lupa. E aí vem aquela dificuldade. Como parar dentro de uma fábrica e usar o teu raciocínio para reduzir esses tempos de parada. O pessoal está muito mais preocupado ali só em produzir e não em parar, identificar as perdas e tentar reduzi-las. E aí, na medida que você reduz as perdas, você eleva a produtividade. Em números bem grossos, assim vamos dizer. Nível de utilização de ativos num país como o Brasil, nível médio, utilização de máquinas, ativos de uma maneira geral, 35%, de 0 a 100. Nível de uma empresa de classe mundial, uma World Class Manufacturing, 85%. Quando você Caramba, é muita diferença. Veja só, você pula de 35% para 85%, você praticamente triplica o resultado do uso dos seus ativos sem fazer grandes investimentos. Veja só o que tem de dinheiro atrás disso. Carrejo, você tocou num ponto que é exatamente os pontos de quando se implanta um sistema de OEE, né? Quer dizer, de medição de OEE, efetividade total dos equipamentos. O que você está dizendo é exatamente o que se reflete no OEE, que já tem, vamos dizer, um conceito já mais espalhado, embora poucos ainda apliquem aqui. Agora, você consegue trabalhar o conceito de OEE sem avançar para o conceito da manutenção produtiva total? Ele consegue ter a mesma profundidade? Ou uma coisa faz parte da outra? Uma coisa faz parte da outra. O grande objetivo do TPM é você elevar o seu OEE de uma maneira global, melhorando o uso de tempo, velocidade e melhorando as questões de qualidade. Agora, você tem que começar, como diria aquele velho ditado chinês, todo longo caminho começa com o primeiro passo, limpando e inspecionando os seus equipamentos. Agora, não é só limpar, inspecionar e lubrificar. Você tem que criar padrões, né, de limpeza, inspeção, lubrificação, rotinas. Você tem que melhorar o conhecimento dos seus operadores, porque, num primeiro momento, a gente trabalha o conceito de manutenção aqui no Brasil no conceito de bombeiro. Quebrou, chama a manutenção, vem o carinha lá com a caixinha de ferramenta, para a máquina, conserta e vai embora. O cara que está operando a máquina, ele não se sente responsável pela manutenção do equipamento. E esse é o grande pulo do gato. Quando você cria os grupos de manutenção autônoma, você vai tentando construir uma mentalidade
que cada um cuida do seu equipamento, cuidando bem dessas rotinas de limpeza, inspeção e lubrificação. Na medida em que ele vai reduzindo as quebras e vai tornando o ambiente dele mais estável, ele começa a perceber que quem tem que trabalhar é a máquina, não ele. E ele começa a ter mais disponibilidade de tempo para pensar, porque cada vez que uma máquina quebra, o ser humano tem que intervir. E aí ele começa a ter a necessidade de ter o que a gente chama de upgrade ou troca de óculos do operador. O que é a troca de óculos do operador? Ele vivia no ambiente que quebrava, ele chamava o mecânico, o cara vinha, consertava, quebrava de novo. Só que na medida em que ele vai estabilizando e reduzindo esse nível de quebra, ele começa a ter uma sede interior de saber mais. E aí você tem que aportar conhecimento, não só para ele, porque ele precisa conhecer mais essas rotinas básicas de limpeza, inspeção, lubrificação e dar um salto tecnológico, como um manutentor que vinha fazer o serviço de bombeiro passa a ter mais tempo liberado para buscar novas tecnologias. Então você consegue levantar o nível do manutentor e o nível do operador. E com isso criar um ambiente mais estável e chegar na sonhada quebra zero. Quando eu comecei a estudar isso, eu ouvia dos japoneses, olha, mas tem lugar no Japão que as máquinas não quebram há 2 anos. Eu falava, não é possível. Aqui quebra todo dia. Gente. Depois de alguns anos, não foi com a varinha mágica, eu comecei a ver que várias máquinas podiam operar desde que tivesse um bom programa de manutenção estruturado, rodar às vezes 2, 3 anos sem ter nenhuma interrupção para fazer manutenção corretiva. Mas isso demandou trabalhar a mentalidade do operador, trabalhar a mentalidade do manutentor e entrar com técnicas para que as pessoas fossem atacando essas perdas. E não só as perdas de manutenção, mas as perdas de tempo. Veja só, a questão da offset. Você fazer uma manutenção que dure 10 minutos, você perdendo 250 folhas por minuto, você está perdendo 2.500 folhas impressas, amigo. Quanto custa isso? Entendi. Adorei essa história da troca do óculos. Achei ótima essa figura, achei maravilhosa. Agora, conhecendo tão bem a indústria gráfica nacional, Carriju, você acha que a gente está no caminho de alterar esse cenário, de ver as gráficas investindo mais fortemente, por exemplo, numa ferramenta de gestão como essa que você está explicando para nós? Complementando a pergunta, o pessoal aqui tem paciência para fazer isso, cara? Nós temos um grande número de empresas no Brasil que praticam isso. E no nosso setor, especificamente, essa prática ela vem já há muitos anos e passa bastante pelos fabricantes de papel. Quase todos eles se utilizaram dessa técnica, desde lá do final dos anos 90 e até hoje se utilizam os grandes fabricantes. E também temos diversas gráficas se utilizando esses tipos de conceito. E além de empresas de outros setores que adotam esse método não só no Brasil, mas a nível global. Poderia citar aqui algumas empresas que operam globalmente com sistemas baseados no TPM. SKF, rolamentos, Alever, Best Foods, se utilizam desse sistema em todas as fábricas do mundo. Além da indústria automobilística, que muitas se utilizam dessa técnica. Então, aqui no Brasil, eu acho que ainda a gente está subutilizando a ferramenta, porque tem pouca gente utilizando e mais gente poderia utilizar, mas falta um pouco ainda de conhecimento e visualização dos benefícios que podem ser obtidos. Porque quando você fala em sair de 35% e ir para 85%, você está falando em muito dinheiro, em muito recurso. Você praticamente triplicar os seus resultados sem grandes investimentos de capital é uma soma financeira expressiva. Além que você evita a compra de novos equipamentos pelo fato de estar usando melhores equipamentos que você tem. Isso é muito comum na gráfica. Ela compra uma nova offset porque as offsets atuais estão ocupadas em função do mau aproveitamento dela. Eu percebi isso, Hamilton, lá visitando empresas no Japão e na China também, especialmente no Japão. A durabilidade dos equipamentos é muito maior. Aí você começa, por que maior? Porque eles cuidam. Então é uma coisa meio óbvia.
Mas só que é aquilo, é melhor tentar tirar o máximo do equipamento e não cuidar dele, só que ali na frente você vai ter a dificuldade de repor o capital. E aí o que acontece? Os nossos gráficos, infelizmente, muitos vão morrer abraçados nos seus velhos equipamentos, porque não tem capital para investir em renovação tecnológica. O capital no Brasil custa caro, em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil o custo de capital é elevado. O pessoal tem dificuldade de atualização tecnológica e vai gradativamente perdendo a competitividade e ficando para trás. Esse truquezinho da depreciação, 10% no Brasil, 2,5% lá no Japão, eu acho que é um dos segredos da competitividade, porque isso vai por custo. Se você tem que gastar 10%, né, do seu orçamento anual para destinar uma parcela para a renovação do seu equipamento, isso te custa mesmo. Agora, se você reserva 2,5%, é 4 vezes de diferença na competitividade. Então, esse eu acho que é um dos grandes segredos do programa ter dado tão certo no Japão e em outros países, e aqui no Brasil também, que quem se utiliza aqui no Brasil, as muitas empresas que se utilizam, eu, por conta da minha vida acadêmica, conheci muitas empresas aqui no Brasil que usam e trabalham com essa ferramenta, conseguem excelentes resultados financeiros e de alongamento do uso dos ativos. Agora, você já falou um pouco, Carrijo, mas eu acho que vale a gente enfatizar isso, né? Então, olhando para o pequeno gráfico, aquela gráfica, eu tenho uma gráfica de 10 funcionários, 15 funcionários, eu consigo encaixar esse conceito de manutenção total na minha rotina? E se eu nem faço a preventiva, tá? Eu só faço manutenção corretiva. Por onde que eu começo? Né? Você já deu algumas pistas aí pra gente, mas vamos lá, vamos falar para a gráfica de menor porte. Por onde começar a pensar em manutenção além da corretiva? Mudar a mentalidade das pessoas. Eu começaria numa pequena gráfica dando conhecimento para as pessoas. Porque na medida que uma pessoa ela vai para o ambiente de trabalho, o ambiente fabril, ela de certa forma ela paralisa a absorção de conhecimentos, ela de certa forma fica um tanto acomodada em relação a olhar o ambiente externo. Eu começaria numa gráfica de pequeno porte, alertando a equipe para a importância de treinamentos, de conhecimento, de busca, né, de informações de quem está fazendo o melhor. Porque também é você olhar para os lados. Olha, eu tenho uma gráfica aqui, mas eu tenho outra ali, o cara é mais competitivo que eu, por quê? É o tal do benchmark. Você olhar e fazer um benchmark funcional de como as coisas funcionam na casa do vizinho. E quando a gente olha a aplicação, no Japão, por exemplo, a JPM tem critérios de premiação para empresas de grande, médio e pequeno porte. Então a técnica por lá é utilizada para os 3 níveis de empresa. Aqui no Brasil, quando você pega o nosso Prêmio Nacional da Qualidade, que é mais focado em qualidade especificamente, ele também tem as suas categorias de premiação. Então, as pequenas gráficas, eu acho que falta aqui no Brasil, militei durante muitos anos na Abigraf, no Sindigraf, sempre falei muito sobre isso. Eu acho que falta um pouco de olhar dessas próprias entidades setoriais em como alavancar essa produtividade. Se discute muita coisa no setor, mas falta um pouco mais de foco para as questões de qualidade e produtividade. E aí é uma questão de como você direcionar isso. E pensando exatamente na implantação desse conceito e em termos de custo também na implantação, o processo de implantação da manutenção produtiva total, ela pode ser feita em grupos de empresas, porque isso reduziria a custo, pelo menos a parte teórica, e depois, evidentemente, com a individualização. Sim. Seria interessante, isso se desenvolve bastante lá fora também, e aqui no Brasil houveram algumas iniciativas, mas muito tímidas. A questão de compartilhamento da aplicação da técnica ela é muito importante, porque se você tem um grupo de 3, 4 empresas que têm as mesmas dificuldades, mas que não são concorrentes entre si, atuam em mercados diferentes ou em setores diferentes, uma empresa de embalagem, uma empresa de rótulo, uma empresa editorial, uma empresa de preços promocionais, você tem os mesmos equipamentos. Você tem impressoras, você tem guilhotinas, você tem equipamentos de acabamento que são muito similares.
Então, você dominando a técnica básica e trabalhando em grupo, isso obviamente facilita. Agora, tem uma coisa, viu, Hamilton? O conhecimento sobre o TPM, ele não é tão caro assim. Vamos colocar uma valoração, porque as pessoas às vezes ficam pensando, não, isso é coisa para grande empresa, eu tenho uma pequena... Não, a aplicação para absorver conhecimentos não é tão grande assim. E, em segundo lugar, a prática é que consolida o conhecimento. Então, na medida em que você dá a teoria e as pessoas põem a mão na massa e aplicam a técnica no seu ambiente de trabalho, ele se consolida e aquilo se cristaliza. E passa a ser um conhecimento incorporado à organização. E aquilo ninguém tira mais. Eu sempre costumo dizer o seguinte, à medida em que você ensina alguém, esse alguém ele leva consigo o seu conhecimento para onde ele for. Ninguém tira de ninguém o conhecimento intrínseco que cada um tem. Então eu vejo que as pequenas gráficas podem sim se juntar, 3, 4 gráficas, montar um grupo de trabalho e a partir desses conhecimentos básicos de cada um dos pilares, das etapas, irem aplicando nos seus próprios ambientes, compartilhando as dificuldades e as facilidades que vem encontrando. É assim que funciona em todo o mundo. No Brasil, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal compartilhando boas práticas. Aí eu conto com a ajuda de vocês, do SIGLAT, porque eu acho que o SIGLAT tem um papel muito importante, não só no Brasil, mas na América Latina, de ir despertando a importância disso e para a possibilidade de retorno. Que o pessoal costuma dizer o seguinte, a parte mais sensível do empresário, isso eu aprendi com os japoneses também, a parte mais sensível do empresário continua sendo o bolso. Então o empresário quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas não é só empresário. O trabalhador também quer ganhar mais dinheiro, ele também quer ter uma vida melhor, ele também quer progredir. Então aí é um outro aspecto do TPM que vai para a questão da gestão participativa. Nós fomos muito educados, especialmente aqui no Brasil, por uma visão administrativa e de métodos de gestão centralizadores. Aquela conversa do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E na gestão participativa não é bem assim. Você eleva o patamar de conhecimento das pessoas e faz as pessoas participarem ativamente de decisões, de oportunidades de melhoria, e reparte os resultados também. E aí já dá conversa para uma outra rodada, caso queira, lá para frente, de falarmos sobre os programas de participação de resultado. Eu vejo todos os anos se discutir empresas, funcionários, os programas de participação de resultado. Então vamos discutir quanto que é o dissídio esse ano. Aí o pessoal entra, briga e tal, mas ninguém fala em produtividade. Nem do lado, nem do outro. Nossa, adorei isso. Já anotei aqui do lado, adorei essa coisa da participação, de trazer o funcionário, a equipe junto. Adorei isso. Carrijo, a conversa foi ótima, super obrigada. Já está convidado, vamos pensar no primeiro semestre do ano que vem, na 4ª temporada do Ondas, está aqui, ó. Está aqui, já está anotadíssimo. A gente sempre tem que discutir futuro, né? Olhar para frente um pouco. Fala, olha, puxa, como é que nós vamos alavancar a produtividade desse nosso país? Vai ser com trabalhadores e com empresários. O sucesso de um não é o fracasso de outro. Precisamos ter sucesso dos dois lados. Eu sempre me lembro uma palestra que eu ouvi do presidente da Azaleia, já falecido, o Nestor Yost. Ele falava o seguinte, capital e trabalho tem que andar assim, ó. Nós estamos aqui num podcast, não dá para mostrar, né, mas tem que andar juntinho. Né? Tem que andar juntos. Porque se o empresário só faz sucesso se o trabalhador fizer sucesso. E vice-versa. Então, capital e trabalho têm que andar juntos e para frente. Não nem para um lado, nem para o outro. Para frente. Maravilha. Bom, e para fechar, vamos lá para as dicas do que a gente anda lendo, ouvindo, assistindo. Convidado aqui, sempre primeiro. Qual que é a tua dica, Carrijo? A minha dica vai nessa linha do que eu estou falando. Universidades e ecossistemas de empreendedorismo. Um livro do Paulo Lemos, que é da Agência de Inovação da Unicamp, que tenta aproximar um pouco as universidades das empresas. É algo que, nesse momento, eu tenho me dedicado um pouco. Depois que me aposentei, comecei a trabalhar um pouquinho mais esses conceitos. Porque na minha vida toda, eu vivi os dois lados. O lado prático,
e o lado acadêmico. Fiz uma carreira acadêmica e uma carreira profissional. E quando me aposentei, passei a ter um pouco mais de tempo, me aposentei da vida profissional, que continuo na vida acadêmica. Falei, puxa, mas uma coisa pode ajudar melhor a outra. Mas aqui no Brasil você tem uma distância ainda muito grande. Então eu estou lendo esse livro do Paulo Lemos justamente para encontrar caminhos para facilitar essas soluções. Então eu tenho me dedicado aqui a um trabalho na Unesp, aqui no campus de Bauru, a essa aproximação com universidade e empresas, e outras universidades aqui também na região e de outros locais do Brasil, que eu acho que a gente se aproximar, os dois lados vão ganhar. A academia tem que sair daquela clausura que ela vive, aquela torre de marfim, e as indústrias também têm que sair um pouquinho da arrogância de achar que já sabe tudo. Repete o nome do livro, por favor, Carlos. Aqui na mão, Universidades e Ecossistemas de Empreendedorismo, Paulo Lemos. Mas é aquilo, os dois lados têm que sair da casula, vamos dizer assim, que é como funciona a economia no planeta, né? Nos Estados Unidos, o diálogo, universidade, empresas. Na Europa é muito maior. E até aqui na América Latina, né, Milton? Nós vimos aí, recentemente, a palestra da Diana Rivera, falando sobre cores. Legal, uma pesquisa acadêmica, mas que tem aplicação no mundo prático das gráficas. Porque a gente, quando fica muito no mundo empresarial, a gente esquece que tem o conhecimento rodando lá fora. E quando você está muito no mundo do conhecimento, você esquece também que o pessoal da prática conhece bastante coisa. O ideal é você juntar essas duas coisas. Então, essa é a minha dica. Vamos ler o livro aí do Paulo Lemos e vamos pensar como fazer isso. E fazer. O Nizam Guanais que dizia, olha, cabeça na lua e pés na terra. Não adianta só você ficar sonhando em fazer. Você tem que fazer. Tem muita gente que passa a vida inteira sonhando. E tem muita gente que passa a vida inteira com os pés na terra. Eu prefiro ter a cabeça na lua e os pés na terra. Tá certo. Milton, só conta aí, antes da minha dica, Milton, só conta, o Carrijo falou aqui de uma palestra da Diana Rivera, só para o ouvinte que não ficar perdido aí, só fala rapidamente o que foi isso. Mensalmente o Siglatti faz um evento, e esse último, aliás, ele foi instigante, que ele não era um título, ele dizia assim, quem falou de cores, né? E aí tem uma resposta que dizia, né? Quem disse eu? Foi um sentido de diálogo a partir de perguntas feitas, como é que você começa a trabalhar o conceito da cor e como é que leva o conceito da cor para dentro da gráfica, né? Desde a cabeça do criador, desde a cabeça da marca, o que isso significa para eles, para você poder reproduzir depois. Então foi uma palestra diferente, né? Não tanta técnica de gestão de cor interna, mas entender todo o conceito da cor, e tem toda uma formulação acadêmica da Diana, que é mestre numa universidade em Medellín, que trabalha esse conceito. Ela é fotógrafa, ela trabalha com essa área de cor, é muito legal. A gente pode disponibilizar o link aqui embaixo? Sim, com certeza. Ele tá no YouTube, tá muita gente vendo. Legal. A gente põe o link por aqui, então. Muito bom. Olha só, hoje eu não vou indicar um podcast, tá? Eu vou indicar uma série islandesa que tá lá no Netflix, ali meio escondida. Chama Trapped. E essa série, ela conta a história de um assassinato durante uma nevasca que isola do resto do mundo uma aldeia lá na Islândia. Além da trama ser muito legal, ser bem envolvente, a série fala de uma vida absolutamente determinada pela geografia, né, por onde eles estão, e mostra um mundo bem diferente do nosso. Eu tô terminando a primeira temporada, que tem 10 episódios, e eu vou assistir a segunda, certamente, já tá lá na Netflix. E, aliás, eu fui pesquisar para poder, falar aqui para vocês, e eu descobri que a série foi lançada em 2015. Então, ela é uma série antiga, mas que tá sendo agora aí descoberta pelo pessoal. Então, gente, Trapped, procura lá no Netflix, que é muito legal. E a sua, senhora Milton? Eu que sempre falo em livros, mas como o Carrijo falou em livros, eu vou uma dica mais leve. É uma série que eu já vejo há algum tempo na Prime Video da Amazon, que se chama Modern Love. Ela não é nova, mas ela continua sendo renovada. Ela é baseada em histórias reais a partir de uma coluna
homônima que existe no New York Times, né, que conta diferentes tipos de relacionamentos, né, em diferentes circunstâncias, sendo alguns inusitados, até um amor pelo carro, do que um amor só entre pessoas. É leve, os episódios são curtos, vale muito a distração e vale a pena ver. Então é o Modern Love na Prime Video da Amazon. É isso aí, pessoal. Antes da gente se despedir do Carrijo, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm compartilhado os nossos conteúdos, principalmente no LinkedIn. E vou mandar um salve pro Rafael Infante, que eu já falei dele no episódio passado, mas depois do episódio passado, a gente conversou pelo Insta, ele sugeriu temas, a gente conversou até sobre o tema desse episódio, sobre manutenção. Então agradeço a dica, agradeço o papo, Rafael, um beijão para você. E é isso, Hamilton, você não vai mandar beijo para ninguém? Então pronto, acabou, sem beijo. Para todos os nossos queridos ouvintes, participantes e amigos que nos prestigiam, isso é muito gostoso. A você, Dona Tânia, e a você, meu caro amigo Ricardo Carrijo, tá certo? Por toda essa explanação e pela apresentação que você fez outro dia também. Então, parabéns. Obrigada por ter estado aqui conosco. Obrigada, Carrijo. Um abraço para você. Obrigado a vocês. Um abraço a Tânia. Prazer revê-la aqui, mesmo que virtualmente, o Hamilton. E um grande abraço a todos os que nos acompanharam aqui. Espero ter contribuído para um pouco de reflexão sobre a importância desse tema. Contribuiu muito. É isso, gente. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio.